que vai ter o seu imóvel de 22 milhões leiloado, porque ele não pode mais pisar lá, ele não pode mais ser proprietário nos Estados Unidos. O imóvel de 22 milhões do Barroso vai a leilão. E hoje, vale lembrar, o Barroso, para quem não sabe, ele procurou o pessoal do Marco Rubio com relação ao visto dele. Ele tinha esperança de ter o visto dele e dos familiares reavivado com a sua aposentadoria. Sabe qual foi a resposta dos Estados Unidos? A revogação de visto pela lei Magnitsky é eterna. Você nunca mais, sua mulher nunca mais, seus filhos nunca mais vão pisar nos Estados Unidos. Então o Barroso, ele descobriu a dura realidade. Nunca mais você pisa aqui. E aí, Brasil, você lembra quando o Barroso, com aquele sorriso de deboche, gritou "perdeu o mané" e disse depois que tinha acabado com o bolsonarismo? Pois é, parece que o destino não dorme e a conta agora chegou pesada, porque quem está prestes a ser despejado dos Estados Unidos como criminoso internacional é justamente Barroso, o mesmo que se achava intocável, juiz da democracia. Agora ele é alvo da lei Magnitsky com seu luxuoso apartamento de 22 milhões em Miami na mira de confisco. E a pergunta é, será que chegou a hora do "perdeu mané" voltar como um bumerangue na cara do próprio Barroso? Porque, meu amigo, o jogo virou. E o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo realmente vai te deixar de boca aberta. Fique comigo até o final e segura aí essa bomba. Meus queridos irmãos, mais um vídeo para todos vocês. Se você está chegando aqui agora neste canal, meu nome é Felipe Câncio. Por favor, eu te peço, deixe o joinha para esse vídeo, para o YouTube não enterrar, certo? Então, por favor, me ajuda com o teu joinha, compartilhando esse vídeo. E para você que não é inscrito, inscreva-se aqui. Quando chegarmos a 1 milhão, eu vou sortear um prêmio de 5 mil reais para um de vocês. Então, para participar, basta ser inscrito no canal. E também eu vou sortear lá pelo Instagram, @FelipeCâncioOficial. Me siga lá no Instagram também, para você ficar por dentro do dia do sorteio. A verdade é que enquanto tentava pousar de moralista aqui no Brasil, a justiça americana foi atrás do dinheiro, do patrimônio, da vida confortável dele fora do país. E agora está acontecendo o que ninguém imaginava. O homem que comemorou a derrota de milhões de brasileiros, agora está prestes a perder não só o visto, mas também a mansão que escondia da imprensa. Porque, segundo especialistas em direito internacional, os Estados Unidos podem confiscar tudo que estiver no nome dele ou da família dele no território americano. Sabe aquela frase antiga que a justiça tarda, mas não falha? Pois é, parece que ela só falhou aqui no Brasil mesmo. E tem mais, essa história está sacudindo os bastidores de Washington e causando pânico dentro do STF. Porque se o patrimônio de Barroso pode cair, imagina o que pode acontecer com outros que também se acham deuses da toga. Agora segura aí, porque nós vamos reagir a um vídeo bombástico que mostra tudo o que está acontecendo, que a mídia esconde de vocês, e que pode realmente derrubar o patrimônio de Barroso dentro dos Estados Unidos. Bora ver comigo. A gente precisa analisar a próxima e talvez mais devastadora consequência da lei Magnitsky para o ministro Barroso. Com o visto dele e de sua família revogados de forma eterna, como afirmam fontes em Washington, a situação do imóvel de 22 milhões de reais que ele tem em Miami se torna insustentável. A lei americana é clara, e o caminho mais provável, segundo especialistas, é que o Departamento do Tesouro inicie o processo de confisco e leilão do bem. Seria, na prática, uma ordem de despejo. Bora direto ao que interessa, porque a gente está vendo a materialização daquela frase que diz que a conta, uma hora, sempre chega. E para o agora ex-ministro Luiz Roberto Barroso, ela parece ter chegado da forma mais dura e mais simbólica possível, não na carreira dele, que ele mesmo tentou encerrar, mas no bolso dele. A história que está circulando agora nos bastidores de Washington é a de que a punição da lei Magnitsky vai entrar em uma nova fase, a fase do confisco. E o primeiro alvo dessa nova fase tem endereço certo, um apartamento de luxo em Miami avaliado em 22 milhões de reais. Para a gente entender a gravidade disso, a gente precisa conectar os pontos. O ministro Barroso, em um movimento que pegou todo mundo de surpresa, anunciou a sua aposentadoria antecipada. A gente viu o discurso emocionado, a tentativa de vender uma narrativa de busca por um novo ciclo, por espiritualidade. Mas o que parece ter sido o verdadeiro motivo dessa fuga foi o medo. O medo da lei Magnitsky. Ele deve ter achado que, ao pendurar a toga, ao deixar de ser uma figura de poder, a pressão americana sobre ele e principalmente sobre a família dele ia diminuir. Ele tinha uma esperança de que, ao sair do Supremo, ele teria uma moeda de troca para negociar a devolução do seu visto e o de sua família. Mas o que ele descobriu foi a frieza da lei. A resposta que teria vindo de Washington foi um balde de gelo. A mensagem foi clara: a revogação de um visto com base na lei Magnitsky é, na prática, eterna, não tem negociação, não tem acordo.
Uma vez que você entra nessa lista negra, você não sai mais. O recado para o Barroso foi que nunca mais você, sua mulher ou seus filhos vão pisar nos Estados Unidos. Agora, pensem na consequência prática disso. Se você é proibido de entrar em um país para o resto da sua vida, o que acontece com seus bens que estão lá? Eles viram um fantasma. E é exatamente essa a situação do famoso apartamento de 22 milhões de reais do Barroso em Miami. É um imóvel que ele não pode mais usar, não pode mais visitar, não pode mais alugar. E a família dele também não. E o que a lei Magnitsky diz sobre isso? Ela é muito clara. Ela dá ao Departamento do Tesouro americano, através da sua agência de controle, a OFAC, o poder de congelar e, em última instância, confiscar e leiloar os bens de pessoas sancionadas que estão em território americano. O caminho mais provável agora, e é isso que especialistas em direito internacional estão apontando, é que o governo americano inicie esse processo. Eles podem, a qualquer momento, declarar que aquele imóvel é um ativo de um indivíduo sancionado e que, portanto, ele passa a ser propriedade do governo dos Estados Unidos. E depois vai a leilão. É, na prática, uma ordem de despejo. É o tio Sam dizendo, essa propriedade não te pertence mais. Você não é bem-vindo aqui e o seu dinheiro também não. E não se trata de uma simples briga. O processo de confisco pela OFAC é técnico e implacável. Primeiro, eles identificam o ativo. Nesse caso, o apartamento em Miami, que já é de conhecimento público. A gente precisa lembrar que esse imóvel está registrado em nome de uma offshore familiar, uma estrutura que, aos olhos dos investigadores americanos, muitas vezes já acende um alerta de tentativa de ocultação de patrimônio. Para a OFAC, não importa o nome no papel, importa quem é o beneficiário final. E se eles entenderem que o beneficiário é um indivíduo sancionado, eles agem. Depois da identificação, vem o bloqueio formal impedindo qualquer transação. E então, o processo de confisco é iniciado, o que pode levar a um leilão público. O dinheiro arrecadado pode ser usado para diversos fins, incluindo, ironicamente, o financiamento de programas de promoção da democracia e dos direitos humanos pelo mundo. Ou seja, o patrimônio de quem é acusado de violar direitos humanos pode acabar sendo usado para defender esses mesmos direitos. É a humilhação final. É a materialização da derrota. Porque não estamos falando de uma punição abstrata, de uma nota de repúdio. Estamos falando da perda de um patrimônio de 22 milhões de reais. É a punição no bolso, da forma mais direta e mais dolorosa possível. É a prova de que a brincadeira de ser o dono do Brasil tem sim um preço. E um preço muito alto. Essa notícia da iminência do leilão do imóvel parece ter sido o gatilho final para o colapso do ex-ministro. Coincidência ou não, logo depois de toda essa avalanche de notícias ruins, da confirmação de que o visto era eterno e da ameaça de leilão, o que aconteceu, o Barroso passou mal e foi parar no hospital. O diagnóstico oficial foi uma virose, mas a gente pode chamar, de forma irônica, de tensão pré-Magnitsky. É o corpo reagindo ao estresse, ao pânico de perceber que não tem mais para onde correr. É a ficha caindo e caindo com força. O que essa história nos ensina é que a estratégia americana é muito mais sofisticada do que a gente imagina. Eles não agem com a força bruta, eles agem com a asfixia. Eles vão cortando pouco a pouco tudo que é importante para o alvo. Primeiro, cortaram o prestígio com as críticas na imprensa internacional. Depois, cortaram a liberdade de ir e vir com o cancelamento dos vistos. E agora, eles estão indo para o golpe final, cortando o patrimônio, o dinheiro. A escolha de Miami como palco para essa demonstração de força não é por acaso. Miami não é apenas uma cidade americana, é a capital não oficial da América Latina. É o refúgio da elite brasileira, o lugar onde eles se sentem em casa, onde ostentam um estilo de vida que muitas vezes é inacessível no Brasil. Ao tomar a casa de um dos homens mais poderosos do Brasil em Miami, o governo americano manda um recado para toda essa elite política, jurídica e empresarial. O recado é: o playground de vocês não é mais seguro. As regras mudaram. E quem estiver do lado errado da história vai perder os seus brinquedos caros. E esse recado não é só para o Barroso. É um recado para todos os outros ministros do Supremo. É um recado para o Gilmar Mendes, para o Alexandre de Moraes, para o Flávio Dino. É o governo americano mostrando na prática o que acontece com quem desafia eles. É eles dizendo: vocês também têm patrimônio? Vocês também gostam de viajar? Então pensem bem nas suas próximas decisões. Porque o que está acontecendo com o Barroso hoje pode acontecer com vocês amanhã. A perda do imóvel em Miami é o símbolo da queda. A queda de um homem que se achava intocável, mas que descobriu da pior maneira que existem forças muito maiores do que a sua caneta. E a queda também de uma narrativa. A narrativa de que o Supremo Tribunal Federal era o guardião da democracia. Como pode ser o guardião da democracia uma instituição cujo ex-presidente está sendo tratado pela maior democracia do mundo como um violador de direitos humanos a ponto de ter os seus bens confiscados? A contradição é brutal e expõe a fragilidade de todo o argumento deles. O que me parece é que o Barroso, em sua tentativa de fuga, acabou acelerando a sua própria ruína. A estratégia dele foi completamente equivocada. Se ele tivesse ficado no cargo, lutando, ele ainda teria o poder institucional,
a caneta de ministro como uma ferramenta de negociação. Ele poderia tentar articular, pressionar, usar a máquina do Estado a seu favor. Mas ao renunciar, ao se tornar um ex-ministro, ele perdeu todo o poder de barganha que tinha. Como disse o Paulo Figueiredo, o que um ex-ministro tem para colocar na mesa de negociação? Absolutamente nada. Ele se tornou, para os americanos, um alvo fácil, um exemplo a ser feito sem grandes consequências políticas. Ele se transformou em um cidadão comum, e um cidadão comum na lista negra do governo mais poderoso do mundo. A gente fica aqui assistindo a esse espetáculo triste e se perguntando qual será o próximo capítulo. Será que, diante da perda iminente do seu maior patrimônio, o Barroso vai se desesperar de vez e partir para uma delação, como alguns especulam? Será que ele vai entregar os seus colegas em troca de uma migalha, de uma chance de, quem sabe, reaver uma parte da sua vida de volta? Ninguém sabe. Mas uma coisa é certa, a ordem de despejo de Miami é muito mais do que um ato administrativo. É o símbolo do despejo do ministro Barroso do panteão dos homens poderosos. A conta chegou. E ela veio na forma de uma placa de leilão na porta da sua casa. Essa história toda é um retrato fascinante e, ao mesmo tempo, triste sobre poder, arrogância e as consequências dos nossos atos. Está ficando cada vez mais quente e agora surgem indícios de filha de ministro recebendo valores milionários, que mensais indicam ser por uma possível venda de sentenças. Olha só o que saiu na coluna da Malu Gaspar no jornal O Globo e acompanha aqui comigo os principais trechos dessa reportagem, porque a cada linha que nós lemos só vai ficando pior e pior. Olha aí, Polícia Federal encontra mensagem sobre suposto repasse de R$1.120.000 à filha de ministro do STJ em celular de lobista. Gente, isso aqui é absolutamente explosivo. A investigação da Polícia Federal, que apura o esquema de venda de sentenças no STJ, encontrou indícios de um repasse de R$1.120.000 à filha do ministro Marco Buzzi, a advogada Catarina Buzzi, no celular do Anderson de Oliveira Gonçalves, um lobista pivô do inquérito que tem assombrado a corte desde o ano passado. O documento afirma que o advogado Roberto Zampieri, a gente já tem vídeo aqui no canal, que foi morto, executado lá em Cuiabá em dezembro de 2023, e cujo celular foi apreendido, foi o estopim para as investigações, e o empresário Haroldo Augusto Filho eram próximos da Catarina. Haroldo é sócio da Force, empresa de consultoria no setor do agronegócio, sediada na capital do Mato Grosso, que está na mira da Polícia Federal por suspeita de compra de sentenças no STJ e também no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Veja agora aqui o teor da mensagem, aspas. Doutora, eu transferi para sua conta e da Catarina Buzzi R$1.120.000. No caso que a gente está tratando. A promessa de trabalho era outra e eu posso provar. Nesse caso, como não foi cumprido, eu peço de imediato a restituição dos meus valores. Pessoal, olha só, ele está falando que tinha uma promessa de uma entrega de alguma coisa. Pode ser uma sentença, pode ser uma decisão, pode ser outra coisa, né? Tem que ser investigado, mas uma das hipóteses é que seria uma sentença e não foi entregue. Isso aqui levanta até a hipótese de que seria uma venda do que chama de tráfico de influência, vendendo um serviço, vendendo o ministro sem que o ministro soubesse. Pode ser que tenham vendido uma decisão, mas não conseguiram entregar, porque eventualmente o ministro até não estava envolvido, a gente não sabe. Agora, boato que tem corrupção no STJ faz tempo, existe muito, e tem aí indícios que precisam de investigação. Mas olha aqui, ó. Veja o que ele diz. Peço de imediato a restituição dos meus valores. Paguei, não foi entregue, quero de volta aqui os meus valores. Caso isso não aconteça, irei buscar os meios legais da lei para rever e expor a minha situação. Gente, é muito irônico, né? Se for uma compra de sentença, vou buscar a lei para rever a propina que eu paguei e o serviço não foi entregue. Esperava de vocês o cumprimento do que havíamos tratado. Fico no aguardo do meu ressarcimento imediato, diz a mensagem reproduzida aí no relatório da Polícia Federal. O advogado da Catarina Buzzi negou para a coluna da Malu Gaspar qualquer envolvimento da sua cliente com esse esquema de venda de sentenças do STJ, dizendo que ela não fez nenhuma transação, nenhuma promessa, nenhum serviço e que não recebeu nenhum valor desses personagens. Mas o fato é que a Polícia Federal, vendo os indícios, vendo as provas, pediu ao ministro relator Cristiano Zanin, relator desse caso no Supremo, o aprofundamento das investigações sobre ela, por entender que são fortes os indícios que surgiram até agora. E é claro, gente, que a última palavra é sempre da justiça. E todas as pessoas aí têm presunção de inocência. Agora, olhar isso aqui, essas mensagens trocadas, que teria havido pagamento,
é muita fumaça. Algum fogo por lá vai vir à tona se o ministro Cristiano Zanin permitir que a Polícia Federal trabalhe. Vamos lembrar que o próprio Zanin, ele foi investigado, foi acusado criminalmente lá na Lava Jato do Rio de Janeiro por envolvimento também em supostas propinas envolvendo ministros, escritórios de filhos de ministros, e aí houve um trancamento da ação penal contra ele. Então, será que ele vai deixar a Polícia Federal trabalhar? Olha, eu tô torcendo que sim, porque eu quero que a verdade venha à tona, porque a gente escuta muita coisa errada por aí que aconteceria e a gente quer saber o que acontece para proteger as pessoas, porque quando você não tem nem o judiciário a quem recorrer, porque eventualmente vem de sentença, aí é o fim do mundo. Um judiciário que abusa e ainda é corrupto não dá. Vamos lembrar também que teve delações que atingiram lá o STF na época da Lava Jato e que foram enterradas, não se permitiu que fosse à frente. Agora, gente, essa investigação toda da Polícia Federal está revelando aí algo engraçado. Como essas suspeitas de esquemas de corrupção e venda de sentença no judiciário só acontecem aí, né, no STJ para baixo. Não acontece em nenhum outro lugar, só no STJ e tribunais para baixo. Puxa vida. Será que tem algum outro lugar que vocês imaginam que isso também possa acontecer? Conta aí para mim nos comentários e vamos aguardar o final dessa história. Olha, depois de ver tudo isso, fica claro que a máscara caiu. O homem que tentou humilhar milhões de brasileiros está colhendo o próprio veneno. Você acredita na lei da semeadura? Comenta aqui embaixo desse vídeo. Porque a justiça pode até ter sido sequestrada no Brasil, mas lá fora o buraco é mais embaixo. Os Estados Unidos já deixaram claro que quem mexe com a liberdade paga com patrimônio. Mas agora eu quero saber de você aqui nos comentários. Você acha que o Barroso vai aguentar a pressão ou vai fazer uma delação explosiva para tentar salvar o resto do que ele ainda tem? Porque do jeito que as coisas estão indo, hoje é o dia do Barroso, amanhã pode ser o dia de quem? Moraes, Gilmar, Dino, Carmen Lúcia? Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque esse assunto não vai parar aqui, ainda tem muita bomba para estourar. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo comigo. Por favor, inscreva-se aqui no canal, deixa o joinha para esse vídeo, compartilha muito esse vídeo, taca o like para esse vídeo, gente, para que o YouTube não enterre esse vídeo e para você também participar do sorteio, como eu mencionei no começo do vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!